Acho que deu certo, estamos sendo gravados. Boa noite, Vitória. Vitória pediu entrada, deixa eu registrar a presença dela. Pronto. Maria Santos é a Maria Carolina? É ela, professora, né? Eu mesma. Ah, beleza. Então vou registrar sua presença aqui. Maria Carolina presente. Legal. Então tá, eu vou começando para não atrasar muito também. A ideia é terminarmos por volta de 7h30, né? Para não segurar muito vocês também. Então tá, só relembrando o cronograma das atividades, né? Esse é o nosso terceiro encontro do ciclo de debates sobre história da medicina. O primeiro encontro foi sobre Hipócrates. O segundo encontro foi sobre o nascimento dos hospitais, e foi muito interessante. O professor André fez um resgate histórico da instituição hospital, terminando com Michel Foucault. E hoje é o terceiro encontro, nós falaremos sobre as revoluções científicas, esse marco importante da modernidade, né? E a medicina no Renascimento. Depois, no dia 22 de maio, que é o próximo encontro, o tema é Vírus e a Humanidade, uma perspectiva sombria, será com o professor André Lemos, será num sábado pela manhã. E o nosso último encontro, no dia 28 de maio, tem por tema a questão do diagnóstico em psiquiatria. E aí concluímos o ciclo com o tema da saúde mental. E aí será numa sexta-feira. Ah, o professor André falou... A gente precisa ajustar o horário, né, professor André, do próximo encontro? Eles pediram, porque eles estão tendo algum curso paralelo, alguma coisa assim, e aí a gente precisava conversar da possibilidade ou de mudar o horário ou o dia, né? Sim, sim. Eu só não verdade. consigo, assim, antecipar, né? E fora do sábado, para mim, fica um pouco difícil, né? Uhum. Tá. Eu recomendaria que a gente mantesse no mesmo dia, 22, e mudasse o horário apenas. Uma sugestão, né, não sei, seria né, ter um pouquinho de esforço de ambos os lados, né? O curso que eles estão tendo adiantar um pouquinho, de vez 8h30 começar às 8, e a gente pega na sequência, começa o nosso aí, talvez 9h30 ou 10 horas, né? E Tá. eu só não sei qual curso que é, nem qual o professor, né? Mas sábado, talvez fosse interessante, né? Professor, Tá. esse curso, o curso de vocês é no sábado? Alguns encontros são na sexta, como o encontro de hoje, e alguns são no sábado. O próximo, dia 22, cai num sábado. E aí coincide com um evento de eletrocardiograma, eu acho. Isso. O nosso evento de eletrocardiograma é das 9 às 11. Aí das 9 às 11 fica meio puxado, a não ser que ele antecipasse o horário para as 8 às 10, né? E aí a gente fizesse na sequência. Tá. A gente vai precisar ajustar isso. Quem é o professor, Arthur? Você comentou? Quem é o professor responsável? Pode? Ele não é da faculdade, professor. Ele é um professor convidado. E daí, entendi. Eu acho que quem está articulando o curso junto com ele é a professora Adriana de Botti e o Wallace, se eu não me engano. Entendi. Maravilha. Então acho melhor, professor André, a gente não fechar isso agora. Eu vou conversar com o Wallace e com a Adriana de Botti, também vou conversar com o senhor. A gente define ao longo da semana e eu mando por e-mail, então. Tá ótimo. Pode ser? Então, pessoal, a ideia é manter no mesmo dia, só mudar o horário, mas eu informo direitinho por e-mail para vocês. Tudo bem? Então, beleza.
Às vezes dá para perceber que o Arthur fala, mas não dá para ouvir, né? O som fica baixinho. Isso, mas acho que ele confirmou, né? Beleza. Eu falei perfeito, escutou? Legal. Agora ficou bem nítido agora. Então, maravilha. Vamos lá, então. Eu vou começar a apresentação, lembrando que é um ciclo de debates, né? E sintam-se à vontade para me interromper. Eu vou apresentar uns slides, fazer uma exposição, e depois vou abrir para questionamentos, perguntas, dúvidas, críticas. Mas ainda assim, sintam-se à vontade para me interromper e colocar a pergunta a qualquer momento, né? Eu encaro como um ciclo de debates mesmo. Até porque, como eu disse no primeiro encontro, eu não me considero especialista nesse assunto. É a primeira vez que eu leciono esse tema, eu estou encarando como uma experiência mesmo. E estou curtindo muito fazer as pesquisas. Toda aula requer uma pesquisa, requer um estudo prévio, né? Eu fiz uma pesquisa sobre Hipócrates, gostei muito. Até levei isso um pouco para minha aula, uma outra aula, e gostei muito de pesquisar Renascimento, que é um período encantador, né? Fantástico. As artes, produção científica, nascimento das ciências. É um período histórico muito rico. Então, sinta-se à vontade, tá? A ideia é a gente debater e construir alguma coisa. Vou compartilhar os slides. E aí, vamos lá. Ok. Podem me confirmar se estão vendo os slides? Tá certinho? Sim, professor. Tudo certo. Dá pra ver, professor. Maravilha. Perfeito. Então, a partir de agora, eu estou visualizando os slides, né? Depois eu volto no Meet para ver as considerações, o chat e tudo mais. Então, o tema é as revoluções científicas e a medicina no Renascimento. Porque a ciência, tal como conhecemos hoje, é um fenômeno moderno e nasce mais ou menos no período do Renascimento. Então, há uma relação intrínseca entre nascimento da ciência e renascimento, né? A ciência nasce nesse contexto, né? Eu também pretendo explorar um pouco como que a arte do Renascimento impactou, né, alavancou os estudos anatômicos. Esse é mais ou menos o percurso que eu pretendo traçar na aula de hoje, né? Eu comecei com esse trecho do Paracelso, ele escreveu em 1530. Eu acessei esse trecho através do livro do Adler, né? Foi um livro que eu utilizei bastante na primeira aula também. Se chama Médicos Revolucionários. Que talvez seja o grande nome da medicina no Renascimento. Paracelso era médico, né? E ele sintetiza muito bem o que era a medicina naquele contexto. Eu até enfatizei alguns pontos aqui, mas eu vou lendo e destrinchando isso. Então ele começa. Devemos livrar a medicina de seus piores erros, não seguindo os velhos ensinamentos, mas através da nossa observação especial da natureza, confirmada por uma extensa prática e longa experiência. Aqui traz um ponto importantíssimo, que é não seguindo os velhos ensinamentos. Paracelso, isso ficou muito claro para mim ao longo da pesquisa, ele marca uma ruptura com a tradição médica prévia, que era composta basicamente por Hipócrates e as interpretações posteriores de Hipócrates, né? Galeno foi o grande sistematizador. Deixa eu ir para o Meet, que alguém pediu entrada. O Fernando, legal. Boa noite, Fernando. Começamos agora. Vou anotar seu nome aqui para dar presença. Maravilha. Deixa eu voltar lá. Pronto. Então, não seguindo os velhos ensinamentos. Quais ensinamentos, né? Hipócrates, Galeno, a interpretação hipocrática e aquele período da cristandade, que não se distanciou muito de Hipócrates, não? Há uma ruptura, portanto. Paracelso pega uma ruptura. Isso é interessante, porque a medicina no Renascimento talvez não pregue um renascimento. O que é o Renascimento, né? É uma tentativa de resistir à cristandade, rejeitar a cristandade, aquele período medieval, né?
organizado pela teologia cristã e pela instituição da igreja. Então, o Renascimento surge para romper com isso e para resgatar os valores originários do Ocidente, né? Dentre eles, a medicina hipocrática, a filosofia clássica, mas a medicina hipocrática também. Só que Paracelso não prega isso, não prega esse renascer. Então, não há um renascimento da medicina. Há mais um esforço para se criar uma outra coisa, para se criar a medicina como ciência. Nós estamos falando do período do Renascimento, mas não há de fato um renascimento, né, uma tentativa de fazer renascer algo passado. É mais um esforço para se criar um saber. Mas isso vai ficar mais claro adiante, né? Então ele diz, não seguir os velhos ensinamentos, mas através da nossa observação pessoal da natureza. Isso aqui delimita muito o que é a modernidade, né? Essa valorização da observação pessoal, confirmada por uma extensa prática e longa experiência. Quem não sabe que a maioria dos médicos de hoje comete erros terríveis, causando péssimos danos a seus pacientes? Quem não sabe que isso acontece porque eles se aferram com muita ansiedade aos ensinamentos de Hipócrates, Galeno, Avicena e outros? Veja, ele culpa Hipócrates, os saberes de Hipócrates, né? O corpus hipocrático, mas também Galeno e Avicena, pelos erros da medicina do seu tempo, do início da modernidade, né? Lembrando que Paracelso escreveu isso em 1530. Então há uma ruptura muito clara. Para me explicar mais claramente, não acredito na antiga doutrina das compleições, dos temperamentos, né? E dos humores, que se supõe falsamente ter uma explicação para todas as doenças. Nós vimos no primeiro encontro que a teoria dos humores era o grande marco da medicina hipocrática, né? Ele chegou a definir saúde como um equilíbrio dos 4 humores, dos 4 temperamentos, né? E definiu doença como um desequilíbrio desses humores. E o mecanismo para regular os humores era a dieta, era a alimentação. Paracelso rejeita isso também. Rejeita. Ele não aceita a teoria dos humores e das compleições, ou dos temperamentos, não? É por causa da prevalência dessas doutrinas que tão poucos médicos possuem conhecimento preciso das doenças, suas causas e seus dias críticos. Essa ideia de causa é interessante, né? A medicina nasce como uma investigação acerca de causas e efeitos. A medicina hipocrática era muito teórica, especulativa, né? Era quase filosófica. Nós discutimos isso, né? Paracelso traz um outro método, da observação, o que ele chamou aqui no começo de observação pessoal da natureza, que busca desvendar causas e efeitos, né? Aí, continuando, em experimentos, teorias e argumentos não são relevantes. Assim, rogamos que não se oponha ao método ou experimento, mas siga-o sem preconceito. Cria-se aqui um método experimental, né? Que nós chamamos, na filosofia da ciência, ou mesmo em discussões de metodologia, né? De método experimental, isso está sendo criado, está sendo rascunhado nesse contexto. Então, veja, é uma ruptura bem definida, né? Eu achei esse trecho muito impactante, por isso eu gostaria de começar com ele, né? Então, há um renascimento, mas não é uma tentativa de fazer renascer valores clássicos. Porque a arte renascentista faz isso, né? Rejeita a cristandade, o período medieval, e vai buscar a origem da coisa, a origem do Ocidente, um resgate à Grécia Antiga. A filosofia faz isso, a ciência faz isso, para resgatar Aristóteles. Mas a medicina não vai resgatar algo no passado, ela cria alguma coisa. Olha para frente, olha para o futuro. Eu trouxe essa imagem do Rembrandt, ela foi pintada em 1632. Se chama Lição de Anatomia do Dr. Nicolas Tup, né? E vejam como é que era, veja como ele retratou uma aula de anatomia. Está muito em sintonia com o trecho do Paracelso, né? Valorização da observação pessoal. Olha o esforço para se observar. Vejam o esforço desse corpo para observar. Uma atenção no olhar, né? Então, veja, não é mais uma aula focada em livros, em textos clássicos, em tradições milenares, mas é a observação dos fenômenos, né?
E esse manuseio de cadáveres é algo muito recente. Não se podia mexer com cadáveres, dissecar cadáveres. O período cristão não permitia isso, né? Então era uma descoberta também. Eu acho que esse quadro do Rembrandt ilustra muito bem aquilo que o Paracelso trouxe, né? Valorização da observação. Enfim, posto isso, algumas positividades da medicina renascentista. Primeiro, uma valorização da observação pessoal dos fenômenos. Isso é muito importante para a ciência ainda hoje, né? Isso estava se iniciando ali no Renascimento. Fazer ciência é observar fenômenos, né? Segundo, uma valorização da prática e da experiência. Então, é pôr a mão na massa, não é só estudar os textos clássicos e reproduzir os saberes, mas é pôr a mão na massa, experimentar, fazer uso dos sentidos, né? Durante todo o período medieval, os sentidos enganavam, havia toda uma desconfiança com os sentidos. A ciência que nasce no Renascimento, não, traz uma outra perspectiva, de valorizar os sentidos, valorizar a observação, né? E cria-se o rigor científico. Podemos apontar isso como positividades, né? Mas, ao mesmo tempo, há algumas fragilidades. Primeiro é esse combate às tradições, né? Paracelso expressa isso muito bem, isso que eu chamei de ruptura. Ele rejeita, por exemplo, Hipócrates, Avicena, Galeno, e mais do que rejeitar, culpa esses autores pelos erros médicos de seu tempo. Então, há um combate às tradições, não só o do cristianismo ali, que é muito evidente, mas a origem da medicina com Hipócrates, né? Há poucas teorizações, uma hipervalorização da experiência, uma rejeição das teorizações, né, das reflexões. Isso vai marcar algum distanciamento da filosofia, e o que alguns autores vão chamar de um elogio exacerbado à técnica. Heidegger fala muito disso, né, o tecnicismo das ciências. Nietzsche também aponta isso, o reino da técnica, né? A modernidade é o reino da técnica. E a reflexão foi secundarizada. E Paracelso expressa isso também, com muita evidência, né? E uma tentativa de se começar do zero, assim. Essa rejeição ao passado expressa uma tentativa de se começar do zero. E, de fato, algo estava nascendo ali, que era a ciência, né? Estava nascendo. Não existia ciência, assim, ciência experimental, tal como conhecemos na antiguidade, nem no período medieval. Isso foi criado na modernidade, né? Então tá. Medicina e o espírito renascentista, criar ou renascer. Esse nome renascimento é interessante, né? Como eu falei, o renascimento é uma tentativa de resgatar os valores clássicos da Grécia Antiga. A arte, filosofia, a política, contra o período medieval. Mas a medicina não expressou isso, essa busca por renascimento. É muito mais um exercício de criação. A medicina no Renascimento é um exercício de criação. Então tá, o Renascimento foi a primeira expressão cultural da modernidade, né? Primeira expressão cultural. Logo depois vem o Iluminismo. Quer dizer, não tão logo, né? Mas depois vem o Iluminismo. O Iluminismo se intitulou de Período das Luzes e criou esse antagonismo, né, contra o período das trevas, que era a Idade Média, né, muito fundamentada no cristianismo, na teologia cristã, tudo se explicava pela teologia. Enfim, mas isso já estava sendo gerido no Renascimento ali. O Iluminismo radicaliza isso, leva ao extremo. Mas esse elogio da razão, por exemplo, isso está lá no Renascimento já. É uma característica forte, né, um dos pilares. Criar um saber pela observação e pela experiência. Isso também foi posto pelo Renascimento, né? Criar um saber pela observação e pela experiência. Observação dos fenômenos, né, da realidade, e pela experiência, ou seja, por usufruto dos sentidos. Visão, tato, olfato. Não mais especulação teórica, né, filosófica, mas usufruto dos sentidos. O Renascimento vai colocar um debate, uma querela, muito interessante sobre o método científico.
Isso vai perpassar a medicina também, né? Eu já antecipo que Francis Bacon ganhou essa disputa. Quando o Paracelso diz naquela citação primeira lá, em favor da observação, em contra as teorizações e etc., né? Ele já está em sintonia com o pensamento de Francis Bacon. Mas esse foi um grande debate, né? Eu gosto muito da expressão querela. Querela. O que significa uma querela, né? É um debate que agita a comunidade científica, né? Onde não se tem um único desfecho, e é onde os dois lados da disputa são muito razoáveis. São muito razoáveis. E por isso mesmo não tem um desfecho único, né? Esse debate foi importantíssimo. O Descartes, conhecidíssimo, né? Ganhou notoriedade pela expressão penso logo existo, o cogito ergo sum, mas também criou o plano cartesiano, né? Ele defendia um método racionalista e dedutivista. Descartes foi mais importante para a filosofia do que Francis Bacon. Mas para as ciências, propriamente ditas, e a medicina vai participar desse conjunto, né, chamado ciência, Francis Bacon foi mais impactante. O método de Descartes é racionalista, né, e dedutivista. O que significa dedutivismo? É um método que parte de sentenças universais, universalmente válidas, né, para fundamentar saberes particulares. É um método mais filosófico, né? Então, parte de sentenças universais para fundamentar saberes particulares. O grande exemplo é o silogismo de Aristóteles, né? A estrutura silogística. Então, por exemplo, todos os homens são mortais. Alain é homem, logo Alain é mortal. Parte de uma sentença universal, todos os homens são mortais. Alain, um ser individual, é homem, logo é mortal. Então, veja, é um método científico que não passa pela observação de fenômenos. Passa muito mais pela especulação filosófica, né? E ele vai dizer que o fundamento do conhecimento é a razão, os sentidos enganam. Num livro chamado Discurso do Método, ele diz claramente que os sentidos enganam. Ele trabalha com o exemplo do sol, né? Ele diz, se você fechar um olho e olhar para o sol se torna tão pequeno que você consegue tamponá-lo com a ponta do dedão. É possível tampar o sol, mas sabemos que o sol é infinitamente maior do que o dedo, né? Então os sentidos enganam. Não dá para construir saber científico a partir dos sentidos. O Francis Bacon vai defender uma outra coisa. Ele vai defender os sentidos. Ele vai dizer, todo saber se origina nos sentidos, né? No tato, no olfato. E através de experiências particulares, a gente pode criar regras universais. Ele inverte Descartes, né? É uma outra concepção. E o indutivismo significa, vamos partir de experiências particulares, observar fenômenos particulares, e depois disso a gente cria regras universais, mas partindo do particular. É o debate sobre a ciência, né? Como a ciência não estava posta, era preciso criar a ciência. E aí havia esse debate sobre o método. Mas eu repito, Descartes foi muito impactante para a filosofia e Francis Bacon para as ciências, né? Mas uma curiosidade, sim, ambos se envolveram, pelo menos essa instituição reivindica, os dois, né, se envolveram com uma seita, porque isso é interessante, né? O Renascimento se distancia do cristianismo. Isso está posto, isso é aula 1 de Renascimento. Se distancia do cristianismo. Mas se aproxima, assim, de seita, proliferam seitas esotéricas no Renascimento ali. O misticismo era algo muito forte, né, muito impactante. E aí Descartes e Francis Bacon teriam se envolvido com uma instituição que depois se chamou Rosa Cruz, né? Rosa Cruz. Então, enfim, eles estavam erigindo a ciência, mas eles não abriram mão totalmente do religioso ali. Havia ainda uma carga religiosa. E em Descartes isso é muito evidente, né? Depois Descartes vai falar num ser que cria saberes perfeitos. Ou seja, uma outra tentativa de falar de Deus, né? Enfim, uma curiosidade, Descartes e a fisiologia, né? Descartes vai dizer que o corpo funciona a partir de regras próprias, que independem da alma, ou poderíamos dizer modernamente do psiquismo. Ele cria uma cisão mesmo. Alguns autores, há um autor muito impactante chamado Canguilhem, ele vai dizer que é essa cisão de Descartes que inicia a fisiologia, a ideia de que o corpo possui regras próprias, um funcionamento próprio, desvinculado da alma, né, ou do psiquismo. O Descartes chamou isso de resistência, o corpo é uma resistência.
é uma substância fechada, e a alma ele chama de res cogitans, são substâncias distintas, né? Uma coisa não dialoga com a outra. Descartes era assim, né? Era um homem de cisões. Ele falava, para entender o todo, você pega ele e fragmenta em partes. E esse sistema de saberes que não dialogam uns com os outros, isso remete a Descartes. A criação das disciplinas, né? Saberes fragmentados, cada um com o seu objeto de estudo. Isso é muito cartesiano, muito cartesiano. O contemporâneo já bateu muito nisso, né? Já bateu muito. Mas, enfim, o Canguilhem afirma que a origem da fisiologia, enquanto saber, está ali em Descartes, quando ele diz que o corpo funciona de modo maquínico e a partir de leis próprias, né? Leis de movimento, enfim, leis próprias. Mas Bacon venceu esse debate, como eu disse. Características importantes do Renascimento, né? O humanismo nasce nessa época, a própria ideia de humanitas, que vem do latim, humanidade, nasce nesse período, e a medicina vai ser definida como uma profissão a serviço da humanidade, em prol da humanidade, né? E aí cria-se o antropocentrismo. Como disse Nietzsche, né? Deus está morto na modernidade, porque nós modernos matamos Deus. Nietzsche nunca falou que Deus não existe. Nietzsche falou, Deus está morto. O que era super importante morreu. E nós colocamos o homem no lugar de Deus. Isso define muito o antropocentrismo, né, o humanismo. O homem no centro de tudo, organizando a vida. Mas apesar desse humanismo, havia toda uma relação ambígua com a religião, como eu comentei agora há pouco, né? Ambos os filósofos estavam envolvidos ali com o esoterismo, ou com algo do tipo. E com a magia, né? A alquimia é um elemento fundamental. Depois vai originar a química, né? Vai se transmutar para a química. Mas havia uma relação ambígua com a magia ali. Paracelso também expressa isso, de algum modo. Então tá, eu trouxe aqui algumas obras do Renascimento. Essa daqui é do Da Vinci, se chama O Homem Vitruviano, ou O Homem de Vitrúvio, né? É um desenho de Da Vinci, criado em 1490, no início do Renascimento. Então veja, é um retrato do homem. Isso mostra a importância que o homem estava adquirindo naquele contexto. E traz aqui um ideal de beleza e saúde. Mas eu até diria que mais um ideal de saúde do que beleza. Beleza. Mas veja, é o humano ganhando o centro, né? O centro da vida. Essa é uma característica fundamental do Renascimento, o humanismo. Depois, o contemporâneo vai se cansar um pouco do humanismo. Foucault, por exemplo, no livro As Palavras e as Coisas, anuncia a morte do humanismo. Né? Diz que é preciso superar o humanismo, porque o humanismo é limitador. Mas é um outro debate, esse é um grande debate. Né? O humanismo estava sendo criado, veja, a ciência estava sendo criada, o humanismo estava sendo criado, era um período de criação. Né? Apesar do nome Renascimento, foi um período muito criativo. E um período de criatividade do espírito humano. Outra imagem sobre o humanismo, né, essa é do Michelangelo. Eu vou voltar na outra, só para ver a data. Ó, 1490, mas os cadernos de Da Vinci foram publicados em 1510. Paracelso escreveu aquele trecho em 1530. Vejam que é o mesmo período. É um período muito próximo. Começo da modernidade. Essa obra do Michelangelo se chama 1511. Que é de... Com certeza já viram isso antes. Encontro entre Deus e o homem. Mas o que está em questão mesmo, mais do que o encontro de Deus para com o homem, é o encontro do homem para com Deus, né? Ou seja, é uma rejeição dos saberes dados por Deus, teologia, e um esforço humano de criar o seu próprio saber, ciência. Mas para dar legitimidade para isso, né? Pelo menos essa é a interpretação majoritária que se faz dessa obra do Michelangelo, né? Não é Deus vindo ao homem, mas é o homem ascendendo a Deus e construindo o seu próprio saber, a ciência. E aí, claro, dá uma importância enorme para o homem, né? Há um humanismo, aí, há um retrato de humanismo. Isso diz muito sobre a ciência, e sobre as pretensões da ciência, né? Alan. Opa, fica à vontade. Posso fazer só uma pequena... Eu gosto dessa gravura, né?
uns semiologistas, né, levantaram, né, uma interpretação para essa pintura, de que Deus, né, estaria em volta de uma forma do encéfalo, né? E isso foi proposital, né? E se você vê, de fato, ele lembra o encéfalo mesmo, de que o objetivo dele era que o homem tivesse encontro com a sabedoria do próprio homem, né? Então, alguns semiologistas, né, destacaram essa possibilidade. E eu achei curioso, porque, de fato, a imagem ela parece um encéfalo mesmo. Né? Sim, sim. Só uma curiosidade. Legal, legal, muito legal, muito legal. De fato, o que está em questão aqui é o homem e construindo saberes para o próprio homem, né? Esse encontro aqui é muito interessante. Mas legal, eu acho que essa imagem suporta interpretações mesmo, né? E essa consideração é interessante, né? De fato, parece aqui, ó. Parece. Muito legal, muito legal. Bom, deixa eu avançando. Uma última imagem também do Renascimento, ó. Vejam a data. 1509 e 1510. Tudo um período próximo. Essa foi do Rafael, né? Rafael Sanzio. Se chama Escola de Atenas. Também é um retrato da ciência, tá? Da ciência. Aqui é a Escola de Atenas, né? Aqui no centro está Platão e Aristóteles. Mas mais do que discutir Platão e Aristóteles, o que está em questão é a ciência. Né? Platão, nós sabemos, é um filósofo idealista, criou uma outra realidade, o mundo das ideias. Platão aparece com a mão para cima. Aqui é um close desse centro aqui, né? Platão com a mão para cima. Mundo das ideias, o que importa é a transcendência. E Aristóteles vem, né? Imanência, a mão para baixo. A questão já não é buscar mais um fundamento nos céus, mas é construir algo aqui. É imanência, ciência, observação de fenômenos, né? Observação de fenômenos. Nós podemos interpretar isso daqui como uma transmutação, assim, do saber. Da especulação filosófica e teológica para a observação dos fenômenos, surgimento da ciência. É isso que está em questão, né? Mais do que Platão e Aristóteles em si, mas é o nascimento da ciência aqui. É que a gente naturaliza a ciência, né? Assim, é algo tão óbvio para a gente, tão importante. A gente se apoia tanto na ciência que parece que ela sempre existiu. Mas não é assim. A ciência é uma invenção recente. Nasceu, em termos históricos, né, nasceu muito recentemente. Então tá. Mais um trechinho sobre Paracelso, né? Que aí sim, não foi um artista, mas foi a expressão médica do Renascimento, né? Paracelso é apontado no livro do Adler como um médico renascentista rebelde. E qual que seria essa rebeldia do Paracelso, né? Aquela ruptura que nós já comentamos, de não buscar mais a fundamentação em Hipócrates e Galeno, mas de demarcar uma diferença para criar uma outra coisa, criar um novo saber, né? Uma nova episteme. Então, isso aqui é um trecho do Adler sobre Paracelso. Suas ideias mais compreensíveis de que os médicos tinham de tratar ricos e pobres da mesma maneira, que cada doença tem uma causa e uma cura exclusivas e que a química devia ser utilizada para criar drogas simples e potentes, espalharam-se devagar, mas inevitavelmente, por toda a Europa, e, finalmente, transformaram sua profecia em realidade. Chama a atenção, né? E se espalharam-se devagar. Talvez no seu próprio tempo, o pensamento de Paracelso não tenha sido bem recebido, né? Mas vagarosamente se espalhou por toda a Europa e depois por todo o mundo, né? E eu grafei aqui esse trecho, que os médicos devem tratar ricos e pobres da mesma maneira, porque isso é reflexo daquilo que discutíamos há pouco sobre o humanismo, né? Essa ideia da dignidade humana. Paracelso trouxe isso, né? Pouco importa se você é rico ou pobre, você merece um atendimento digno. E é interessante como o código de ética atual sintetiza esses saberes, né? Esses saberes antigos. Há algo de Hipócrates no código de ética, aquela defesa inviolável da vida, inegociável. Esse humanismo de Paracelso, que ele está rascunhando, criando, vai aparecer de algum modo também, ainda que subrepeticiamente, né? Ainda que de modo subentendido.
Mas a medicina de hoje é um acúmulo desses saberes, né? É um acúmulo de tudo isso. E fazer esse resgate histórico é muito importante, né? Muito importante. Esse era o método de Foucault, por exemplo, investigar a história para entender o presente, para interpretar o presente, o que ele chama de diagnóstico do tempo presente, né? Sem esse resgate histórico, isso não é possível. Beleza. Paracelso é um médico renascentista rebelde. Então tá. Considerações sobre as ciências modernas e o avanço dos estudos anatômicos, né? Nós já vimos que o pensamento de Paracelso está intimamente conectado com esse espírito científico que se formava, né? Então eu trouxe alguns trechos do Danilo Marcondes, que é um historiador das ciências muito importante, muito qualificado. Então ele diz: uma das dimensões centrais da revolução científica moderna se encontra no campo da medicina, ou melhor, dos vários saberes médicos, que no século XVI, Renascimento, né, passam por grandes transformações. Essa hesitação do Marcondes é muito interessante, porque ele fala da medicina como se fosse um campo fechado, já constituído. Mas aí ele diz, ou melhor, dos vários saberes médicos, porque a ciência estava sendo formada ali, não havia a ciência ainda. Haviam saberes díspares, interpretações, saberes médicos, né? Essa ideia do saber, do método científico, o único caminho a ser seguido, estava sendo criado ali. Ele aponta, né? A medicina participou diretamente da revolução científica. Era uma das forças em cena, né? Que queria se fazer ciência, queria se tornar ciência. Então, outro trecho. Vigoravam ainda concepções de anatomia, fisiologia e terapêutica originárias da antiguidade, principalmente de Hipócrates. Até Paracelso, ali, até o Renascimento, vigoravam concepções de anatomia, fisiologia e terapêutica originárias da antiguidade, e principalmente de Hipócrates, né, que fundou a medicina como saber, tirou a medicina das mãos dos deuses, né, e fundou um novo saber. Aristóteles, aparentemente, teria escrito um tratado de anatomia humana ilustrado por diagramas. Mas essa obra se perdeu na antiguidade. Até por isso, esse renascimento, enquanto gesto, não foi possível. Não foi possível retornar no passado para fazer renascer algo já constituído, né? Uma parte significativa dos trabalhos de Aristóteles foram perdidas, né? Foi perdida, né? Então não basta um renascimento, um fazer renascer, era preciso criar alguma coisa também. E Aristóteles foi muito impactante, né? Criou o primeiro sistema de classificação biológica, era um homem de observação e não de especulação. É uma pena que nós tenhamos perdido parte dos seus saberes, né? Então tá, Da Vinci, né? Da Vinci contribuiu para os estudos anatômicos, seus desenhos contribuíram, de modo rudimentar ainda, claro, mas contribuíram, né? Da Vinci, olha a data, 1452, 1519, super próximo do Paracelso, Michelangelo, Rafael, viveram uma mesma atmosfera histórica, né? Foi um período riquíssimo, assim, riquíssimo. Professor, Podem falar, fica à vontade. só uma dúvida, essa é o período do iluminismo ou renascentismo? Só para recordar que eu esqueci. Você pode repetir sua pergunta? Você fala... Eu não ouvi muito bem. Se essa época de entre 1400 e 1600, ela é renascentista ou iluminista? Esqueci. Iluminista, você falou? Isso. Tá, beleza. Entendi agora. Não, o iluminismo é posterior, né? O iluminismo está muito vinculado à enciclopédia, aos enciclopedistas, e com a Revolução Francesa, sobretudo, né? E aí tem implicações políticas, né? Divisão tripartite dos poderes, enfim. Aí uma rejeição muito evidente da religião, um anticlericalismo, né? Uma luta contra as estruturas de poder da igreja, uma exaltação da ciência rígida, né?
O iluminismo radicaliza o Renascimento. Mas, como eu falei, a primeira expressão cultural da modernidade é o Renascimento, que se dá nesse período ali, ó, 1500 e vai para 1600 e pouquinho, e depois vem o iluminismo na sequência já. John Locke, né, um dos precursores, mas aí é Voltaire, Diderot, é um pouco depois do iluminismo, tá? O Renascimento abre as portas para o iluminismo. O iluminismo é mais tecnicista já. Tanto que o iluminismo vai gerar positivismo, enfim, essas variações, né? Eu acho, mas aqui é meu parecer sobre o fenômeno, né? Eu considero o Renascimento mais bonito ainda. Mais bonito. Mais criativo, né? Mais criativo. Mas o iluminismo radicaliza os preceitos. Radicaliza os preceitos. O iluminismo vem logo depois, tá? Aqui é Renascimento ainda. Em Leonardo da Vinci, encontramos preocupações com estudos de anatomia a fim de renovar e aperfeiçoar tecnicamente a representação do corpo humano. Contribuiu para os estudos anatômicos, portanto. Leonardo produziu uma série de estudos e desenhos de anatomia. Esses estudos foram publicados por volta de 1510, e embora não sejam concebidos em uma perspectiva médica, tiveram grande influência no desenvolvimento científico da área. Bom, o Danilo Marcondes, né, ressalta que os estudos de Leonardo da Vinci não visavam uma perspectiva médica, né, impactar diretamente na constituição da medicina como ciência, mas apesar disso impactou muito, alavancou os estudos anatômicos, né. Eu repito, de modo muito rudimentar ainda, mas colaborou. Aí eu peguei essa imagem, né, dos cadernos de Da Vinci, está disponível no Google, mas há uma contribuição aí, né. Seria muito interessante acessar esses textos. Bom, trago uma outra imagem, né, de Da Vinci ainda. Eu fiz questão de ir verificar a autoria, né. Embora eu tenha pego da internet, eu fui verificar se era Da Vinci mesmo. Essas são de Da Vinci. E depois de Da Vinci vem Andreas Vesalius, e esse sim impactando demais, né, colaborando demais os estudos anatômicos. E num período muito próximo ali, 1514 e 1564. Então tá, foi com Vesalius que a anatomia moderna se desvencilha de vez dos esquemas da Idade Média. Mais uma vez, essa força de ruptura, né? Nasceu em Bruxelas, então na região de Flandres, que era parte do Império dos Habsburgo. Vesalius foi um dos mais importantes pioneiros da medicina moderna. Veja como Danilo Marcondes aponta Vesalius, né, como um dos pioneiros da medicina moderna. Estudou nas universidades de Louvain e Pádua, onde defendeu uma tese sobre a medicina árabe. Interessante essa medicina árabe. Durante a cristandade, o período do cristianismo, não havia ainda um método de observação, né, e o manuseio do cadáver, como eu comentei, dos cadáveres, né. Os árabes, ainda que influenciados por religiosidade também, valorizavam muito mais a experiência, observação, de modo que eles preservaram muitos saberes. O Renascimento, esse período que estamos discutindo aqui, Renascimento, surgimento das ciências, né, fabricação das ciências, isso se deve bastante ao mundo árabe, à cultura árabe, né. O cristianismo e o mundo árabe se conectou pelas cruzadas, né? Houve esse intercâmbio cultural. Mas os árabes preservaram muitos saberes da antiguidade, de Aristóteles, de Hipócrates também. Interessante que Vesalius tenha defendido uma tese sobre medicina árabe. Isso não foi à toa. Havia uma razão de ser, né? Foi um dos iniciadores da prática da dissecação de cadáveres humanos. E aquela imagem do Rembrandt que eu coloquei no começo mostra isso, né? A aula de anatomia. Rembrandt era de 1600 e pouquinho, ou seja, um pouco posterior, né, a Vesalius, mas ele estava se referindo a esse período.
Era um retrato desse período, né? Superou o modelo empírico de Galeno, baseado em comparações com primatas e suínos. Superou o modelo de Galeno, né? Baseado em comparações com primatas e suínos. Interessante. Então tá. Essa obra também é do Rembrandt. A gente está falando de dissecação de cadáveres, né? Eu peguei mais uma obra do Rembrandt. Rembrandt descreveu muito bem esse período, em imagens, por imagens. Uma aula de anatomia. Mais uma aula de anatomia retratada por Rembrandt, né? Então tá, a dissecação de corpos humanos não era comum na antiguidade, principalmente em Roma, nem na Idade Média, embora isso variasse de região para região. E, por exemplo, ela sempre foi praticada no Antigo Egito, né? Sempre houve esse trânsito livre para se lidar com cadáveres, em prol da construção de saberes, né? Aliás, os egípcios têm uma relação muito curiosa com a morte, né? Muito potente, muito afirmativa. De fato, é um pouco, muito diferente do que foi o cristianismo, por exemplo, né? A relação do cristianismo com a morte, né? Eu estou falando muito do cristianismo porque isso é importante para o Renascimento, né? O Renascimento marca essa ruptura, de fato. Enquanto episteme, enquanto saber, né? Enquanto saber. Não é uma rejeição da espiritualidade, ou da magia, ou da mística, mas dessa institucionalidade oficial e rígida da igreja, e de se submeter a todos os saberes à teologia. É mais isso que está em questão, né? O que depois os iluministas vão chamar de anticlericalismo, né? O problema são as estruturas de poder da igreja, mais do que a espiritualidade em si, enfim. Mas é preciso entender o contexto histórico, né? A gente vive um outro contexto. Hoje é possível associar a ciência com religiosidade numa boa, mas naquele período, uma coisa estava tão submetida à outra que era preciso delimitar rupturas. Hipócrates já tinha feito isso, já. Hipócrates fez isso. A ideia aqui é acompanhar um raciocínio histórico. Então, depois, começa a ser praticada a dissecação de cadáveres, né, na Europa, a partir do século XII. E, provavelmente, também foi realizada por alguns estudiosos islâmicos. Os cirurgiões precisavam de corpos para entender a anatomia humana, e os criminosos executados eram a única fonte legal de cadáveres, né? Era a única fonte legal, legítima, autorizada. Os criminosos executados. Quando estes se tornavam escassos, os ladrões de corpos agiam, roubando as sepulturas dos recém-falecidos. Então, alguns comentários sobre Vesalius, né? Eu me apoiei novamente no livro do Danilo Marcondes, que é um livro importantíssimo, assim, muito interessante. Então tá lá, Vesalius enfatiza a importância da integração dos saberes médicos, desde a farmácia até a anatomia e a fisiologia, e a necessidade de que a medicina, enquanto prática, fosse baseada em conhecimentos científicos. Já existia alguma medicina na época de Vesalius, ou mesmo um pouquinho antes, na época de Paracelso. Alguma medicina já existia. Aquilo que o próprio Marcondes chamou de saberes médicos, né? O grande desafio aqui é dar um caráter científico para isso. Muito por conta da importância da observação, da experimentação, né? Esse era o desafio. E interessante registrar que o Vesalius enfatizava nessa integração dos saberes médicos. Não é uma integração de todos os saberes, mas pelo menos uma integração dos saberes médicos, desde farmácia até anatomia e fisiologia. Uma integração radical dos saberes só foi defendida no século XX, por exemplo, com Edgar Morin, com a teoria da complexidade, né? O pensamento complexo, de se fundir os saberes, e não só os saberes médicos, mas todos os saberes, filosofia, ciência, enfim, teologia, espiritualidade, direito. Professor, pode repetir? Opa, fica à vontade, pode falar. Não, só que eu não sei se eu peguei bem essa parte do Morin. Você puder a fala, só para eu ver se eu associei direito. Legal. Beleza. Bom, o Morin é um autor difícil, assim, né? Valeria uma investigação mais específica sobre o seu pensamento.
Mas o contato que eu tive com o pensamento do Morin é que ele quer criar uma nova epistemologia, né, uma nova teoria do conhecimento, com um caráter anticartesiano. Como eu comentei, foi Descartes que insistiu nessa fragmentação dos saberes. Ele fala, se você quer entender a realidade, ele chama a realidade de todo, né? Se você quer entender o todo, é preciso fragmentar esse todo em partes e criar pontos de vista, né? Então ele vai fragmentar, ele vai dizer, a medicina precisa de um olhar, enfim, a filosofia de um olhar, o direito de um olhar, a religião de outro olhar, vai fragmentar os saberes. E uma coisa não deve dialogar com outra, porque senão perde rigor, perde validade. Então ele defende a fragmentação. O Morin vai tentar unificar as coisas, e vai dizer, a realidade é complexa, não basta um ponto de vista específico. A medicina precisa dialogar com a filosofia, e a filosofia também com a medicina, e com o direito, e com a política, com a ética. É uma tentativa de reunificar os saberes. E o Morin aponta Descartes como culpado por isso. René Descartes, né? O do cogito ergo sum, do plano cartesiano. Ele aponta Descartes. E faz sentido, viu? Na minha formação, eu estudei Descartes a fundo, eu li todo o discurso do método, fizemos uma leitura comentada, me debrucei sobre Descartes, e de fato ele defende isso, fragmentação dos saberes. Fragmentação dos saberes. A tarefa do nosso tempo é reintegrar os saberes. E é interessante perceber que o Vesalio já colaborou para isso, né? Ainda no contexto médico, de unificar os saberes da medicina, mas já colaborou para isso, né? Bom, ajudou, foi o Fernando, né? Acho que pela voz eu identifiquei o Fernando como autor da pergunta, né? Fui eu. Beleza. Justamente um pouquinho que eu conheço de Morin é isso mesmo, tanto que depois ele assina uma carta da transdisciplinaridade com outros Exatamente. autores, né? Enfim. Uhum. Exatamente. As universidades já existiam no Renascimento, elas foram criadas no período medieval. Mas nesse período ela ganhou esse caráter fragmentário também, de fortalecer as disciplinas. Então, cada saber possui uma lógica própria, uma epistemologia própria, e deve haver pouco intercâmbio entre os saberes. Isso passou a nortear, inclusive, a formação acadêmica formal, né? A formação do saber. O Morin que vai enfatizar muito isso. E aí surge mesmo a interdisciplinaridade, a né? Esse debate é muito nosso, muito contemporâneo, muito atual. Mas é uma ótima questão para se investigar. Muito interessante. Então tá, eu vou avançando ali. Eu li o primeiro comentário, né? O segundo. Essa posição foi fundamental para a autonomia da medicina como ciência, numa época em que, com frequência, era praticada por pessoas sem conhecimento científico adequado, como barbeiros que realizavam cirurgias e apotecários e herbaristas que ministravam medicamentos, né? Apotecários eram os que vendiam os medicamentos, né? Os comerciantes de medicamentos. E eles mesmos prescreviam, né? Então não tinha muito rigor científico. E Vesalius contribuiu para a autonomia da medicina como ciência, né? Falando, desculpa interromper, mas o apotecário é a mesma coisa que boticário de antigamente ou não? Ah, boticário, sim. Inclusive eu fui confirmar mesmo. Quando eu vi a palavra apotecário ali, eu fui verificar o que significava apotecário. E, de fato, apareceu essa outra palavra aí, boticário. Beleza, Nada. Os boticários, sim. Faz todo sentido com os apotecários ali. A defesa de Vesalius da cirurgia e do trabalho manual na dissecação de cadáveres foi de extrema importância para o estabelecimento da medicina como uma ciência experimental. E sua crítica a Galeno foi um marco da argumentação moderna contra a autoridade dos antigos. Eu até grifei a autoridade porque eu achei esse trecho interessantíssimo, né? A crítica de Vesalius a Galeno foi um marco da argumentação moderna contra a autoridade dos antigos. E eu repito mais uma vez, estou sendo redundante, né? Mas a medicina no Renascimento não buscou uma fundamentação nos antigos, ou em Hipócrates, especialmente, né? Pelo contrário, levantou a cabeça, olhou para frente e buscou instituir um novo saber.
fundar um novo saber. E isso não é fácil, né? Discutir isso aqui é fácil, mas fundar um novo saber com legitimidade, com validade, é um esforço e tanto, né? Um esforço e tanto. E depois eu fui ler alguns textos de Vesalius, alguns discursos, muito interessante o texto dele, assim, convincente. Eu até trouxe uns trechos de Vesalius mesmo, logo na sequência. Eu achei uma argumentação convincente. Aí eu trouxe alguns estudos anatômicos de Vesalius. Eu também fiz questão de verificar se era de Vesalius mesmo, né? Então tem alguns estudos anatômicos. Dá para ler aqui diafragma, né? Bom, ainda é muito rudimentar se comparado com as ilustrações que temos hoje, né? Mas há um avanço evidente aí. É uma contribuição evidente. E aqui os trechos do Vesalius, né? Eu acessei através do Marcondes, mas foram escritos por Vesalius. Eu estou caminhando para o fim já. Então aqui trechos do Vesalius. Vou ler. Vou deixar de lado as outras artes. Essa definição de medicina como arte é importante, interessante. Já tinha aparecido em Hipócrates lá, né? Arte de curar. Medicina como arte de curar. Vou deixar de lado as outras artes e dirigir minhas palavras apenas àquela que é responsável pela saúde da humanidade, a medicina. Ou seja, a medicina é uma arte responsável pela saúde da humanidade. E eu repito, a própria ideia de humanidade estava sendo construída. Humanidade, humanitas. O que se tinha antes era o rebanho de Deus. Essa ideia de humanidade, que constrói saber para si, que trabalha para si, que promove a si. Isso também estava sendo construído na modernidade. E a medicina é uma profissão a serviço da humanidade. Não percam isso de vista. Isso está em Vesalius. Ó. Então, vou continuar. Certamente, de todas as artes que o gênio humano descobriu, esta é, de longe, a mais útil, indispensável, a mais difícil e laboriosa. De todas as artes que o gênio humano descobriu, e a medicina é uma descoberta humana, uma invenção humana, esta é de longe a mais útil, a senso de utilidade, ela é indispensável, porque é vinculada à saúde diretamente, né? E é difícil e laboriosa. O segundo trecho do Vesalius ali. Embora tenham existido no passado 3 escolas médicas, a lógica, a empírica e a metódica, eu fiquei muito surpreso quando eu li isso. Como assim a lógica como escola médica? E já que o Renascimento pregou essa ruptura com os saberes antigos, né? Como que ele aponta a lógica como um saber médico agora? O empirismo e a questão do método eu até consigo entender. Mas, enfim, interessante, intrigante. Embora tenham existido no passado 3 escolas médicas, a lógica, a empírica e a metódica, acho que enquanto método, não, um método lógico, o objetivo daqueles que pertenciam a essas escolas era o mesmo, preservar a saúde e extirpar a doença. Eis a tarefa da medicina, né? Apontada por Vesalius no Renascimento. Dedicando a esse objetivo tudo o que consideravam essencial à sua arte, em suas respectivas escolas, utilizavam 3 meios para isso. Para quê? Para preservar a saúde e extirpar a doença. O primeiro era um sistema de dieta, isso está em Hipócrates. O segundo, a medicação. E o terceiro, a cirurgia. E essa questão da cirurgia ganhando força ali no Renascimento, né? Eram os barbeiros que faziam, sem qualquer fundamentação científica, sem legitimidade, e daí surge a necessidade de se criar um fundamento para isso, uma epistêmia, um saber, e isso aparece em Vesalius com muita importância, né? A questão da cirurgia. E depois, raramente ocorre uma doença que não exija, desde o início, uma tríplice aplicação de remédios. O estabelecimento de uma dieta apropriada, o emprego de medicamentos e, finalmente, o recurso a uma intervenção manual. E aí vem a questão da intervenção manual, né? Isso está muito em sintonia com o espírito de época, né? Com o espírito da época.
Bem, bom, concluindo, né, eu deixo algumas questões pertinentes ao que eu tentei trazer para vocês, que é: em que sentido a medicina também deve ser incluída entre as ciências que passam por grandes transformações no início da modernidade? A modernidade foi um período de ruptura. Isso vai para além da medicina, tá? Isso é modernidade. Hoje se discute, inclusive, se nós vivemos numa pós-modernidade e quais são os saberes, né, que vigoram nesse pós-modernidade. Como se nós tivéssemos superado a modernidade. Outros vão dizer que não, a gente vive uma hipermodernidade. É um debate que existe. Mas a modernidade nasce no Renascimento com esse espírito de ruptura. Eu repito, isso é aula 1 de Renascimento. Ruptura com o cristianismo, com a cristandade, com a teologia. E essa ruptura gera várias implicações, que é construir saberes, construir ciência. É o homem produzindo saber para ele mesmo. Não é mais o homem respeitando os mandamentos divinos, os saberes divinos, os saberes da revelação, mas é o homem criando saberes para o seu próprio bem. Eu acho que nenhum saber expressa isso melhor do que a medicina, né? Um saber que o homem cria para o seu próprio bem. Então, essas mudanças, elas afetaram todo um período, né? Mas a medicina participou disso, participou decisivamente disso. Algo surgiu de novo nesse período, em termos médicos estou falando, algo surgiu de novo ali, com Paracelso, com Vesalius, com a influência da arte renascentista na anatomia, algo surgiu de novo ali. Qual é, para Vesalius, o papel da medicina enquanto ciência? Isso passa muito por aquela rejeição das teorizações, né, e do resgate do passado e a criação de algo novo. Aquela tentativa de começar do zero, que eu comentei num dos slides, né? E como se pode localizar em Vesalius a crítica à medicina vigente em sua época? Vesalius traz críticas, Paracelso também trouxe, né? Paracelso criticou mais ainda os médicos do seu tempo. E culpou Hipócrates, Avicena e Galeno por isso, né? A medicina mais especulativa, teórica. Bom, são questões relevantes para se pensar. E aqui as referências que eu utilizei, mais uma vez o livro do Robert Adler, Sistema Médicos Revolucionários, de Hipócrates ao Genoma Humano. Eu usei esse livro para estruturar a aula de Hipócrates e também para estruturar essa aula de hoje, né? Pegar os trechos de Paracelso, algo de Vesalius. E o livro do Danilo Marcondes, Textos Básicos de Filosofia e História das Ciências. E aí tem um capítulo sobre a medicina, como um dos saberes que compõem as ciências, né? Ciência é um termo muito amplo. A medicina é uma categoria que participa disso. A revolução científica. Houve, de fato, uma revolução científica, né? Algo novo se criou ali. Eu tentei enfatizar isso, né? Algo novo se criou ali, com mais rigor metódico, metodológico. E a medicina participa disso, dessas transformações. A história é marcada por rupturas, né? Continuidades, claro, mas também rupturas. Bom, era isso. Enquanto a apresentação inicial, foi isso que eu planejei trazer para vocês. Deixa eu ver a operação. 7h10, falei bastante. Agora eu abro para perguntas, dúvidas, críticas, complementos. Fiquem à vontade para participar. Deixa eu voltar para o Meet. Beleza, deixa eu ver o que apareceu no chat ali. Professor, cheguei um pouco atrasado, mas estou aqui. Beleza. Aí, a Lame representa bem isso. Ah, legal, a síntese entre ciência e espiritualidade, né? Legal, legal. Esse é um grande debate. Já na aula de Hipócrates, eu tinha falado isso. Porque a crítica de Hipócrates foi tão radical, essa ideia de que os deuses são a causa e o tratamento das doenças, que parece que a medicina precisa ser ateísta de algum modo, né? Mas não é isso, não se trata disso. Era que a medicina estava muito atrelada à magia, uma visão mágica de mundo. E era preciso criar uma nova episteme, um novo saber. A gente só consegue falar em relação quando há dois saberes constituídos. Aí é possível falar em relação de uma coisa com outra. Se não há essa autonomia dos saberes, se uma coisa está submetida à outra, não é possível falar em relação. Então, nós hoje podemos sim falar em relação, mas naquela época não era possível.
essa é uma grande questão, né? Arthur, pode falar, fica à vontade. Professor, pelo que eu entendi da sua fala, você discorre que o Renascimento seria um período de ruptura, né? E que só que falando no que se refere à medicina, seria um período de transição, é isso? Uhum. Legal, legal. Eu acho que houve ruptura, sim. Paracelso demarcou muito bem essa ruptura, né? Houve ruptura, também transições, né? Mas a grande questão que eu diria é que refletir um pouco sobre o próprio termo renascimento. Por que escolheram esse termo para definir esse período? Por que renascimento, né? Porque, de fato, houve esse esforço para se buscar um fundamento já estabelecido na antiguidade. Contra o período medieval, a ideia era buscar um fundamento na antiguidade. No caso da medicina, não bastou ir buscar esse fundamento na antiguidade. Então é um renascer meio estranho. Não é só buscar no passado, mas é criar algo para o futuro. Então talvez falar em transição pode ser interessante, sim. Pode ser interessante. É que também não se havia uma medicina sistematizada na antiguidade para simplesmente fazer isso renascer, né? Tinha Hipócrates, que foi muito importante, mas não tinha um saber constituído, eram saberes, como diz Danilo Marcondes, né? De modo que a medicina no Renascimento criou muita coisa, criou métodos de investigação, de observação. Eu diria isso, né? Esse renascer que define o Renascimento se deu de modo singular quando pensamos na medicina. Mais do que um renascer, teve um criar também. Mas se o professor André quiser complementar, aí fica à vontade. Acho que a Nayara levantou a mão. Sim. Nayara, fica à vontade também. Professor, no slide que o senhor colocou, acho que no segundo ou no terceiro, que fala das fragilidades, fala do combate às tradições. Eu não entendi porque a combate às tradições seria uma fragilidade. Opa, legal. Eu apontei como uma fragilidade. Você tem razão. É porque... Mas, bom, nós não criamos as coisas do zero também, né? Em toda inovação, há uma dose de continuidade. Quem disse isso foi um filósofo chamado Hegel. Dificílimo, inclusive. Foi muito importante para Marx, né? Em toda inovação, há uma dose de continuidade. É preciso preservar o que já foi instituído para, a partir disso, avançar, né? E avançar vagarosamente. Mas seria uma fragilidade? Vesalius eu acho que menos, mas Paracelso marcou uma ruptura abrupta. Se quiser, eu posso até projetar novamente o trecho do Paracelso. Foi muito abrupto, né? Ele culpou os erros da medicina do seu tempo, de Hipócrates. Parece que ele rejeita. Ele não continua e avança. Ele rejeita o que estava posto, né? Mas podemos questionar, viu, Nayara? Podemos questionar se é uma fragilidade mesmo. Eu acho que a provocação é válida. Será que é uma fragilidade, assim, demarcar rupturas? Me parece que a pergunta é boa, viu? Mas, de fato... Eu fiquei pensativa nisso, do combate às tradições, né? Por isso que eu perguntei, não ficou entendido claro na minha mente. Assim como toda vez que tem uma ruptura, para mim é um avanço, não seria uma fragilidade. Pode ser difícil, mas não uma fragilidade em si. Legal. Sim, ruptura é um desafio tanto, né? Mas sim, eu que classifiquei como fragilidade, assim, porque eles recusam as teorizações, isso pode levar a um tecnicismo exagerado. A leitura que se faz da ciência hoje é que ela está fundamentada a partir de um tecnicismo, assim. Parece que não se reflete sobre o fenômeno, se observa tão somente, se observa e descreve. Será que ciência é isso? É observar fenômenos e descrever exatamente? Porque Paracelso vai rejeitar, inclusive, a reflexão teórica, né? A teorização. Ele vai dizer, a medicina hipocrática é uma medicina teórica, assim, teorética. Então há uma ruptura muito abrupta ali, muito abrupta. Mas talvez seja um vício meu, assim, tentando salvar a filosofia, sabe? Tentando salvar a reflexão crítica. Pode ser algo meu, com certeza. Por isso que eu digo, a provocação é válida.
Eu vou até continuar, então, na linha de provocações. Eu gosto. O, não, eu gostei muito da sua aula, eu acho que foi uma aula de excelência. Você trouxe fatos históricos, né, que levam a gente a refletir, né? E eu gostei quando você apresentou sobre Paracelso, que eu sempre gostei muito, né, de Paracelso, mas a primeira vez que eu ouvi falar de Paracelso, há algumas décadas atrás, a primeira referência que eu tive dele foi do ponto de vista místico, né? Que o Paracelso ele teve essa ruptura, né? Principalmente com o teocentrismo, né? E com as práticas de até então. E, ao mesmo tempo que ele rompe, né, ele pega e é adepto, né, do empirismo, né, de experimentar, adepto de testar, ele, ao mesmo tempo, ele volta para uma tradição mística, né? E místico eu gosto de deixar, né, assim, místico é um conhecimento que não se tem no momento, né? Aquele conhecimento etéreo, né? Mas Paracelso foi conhecido por ser também um grande astrólogo, né? E como um discípulo de Hermes de Trimegisto, né? Hermes 3 vezes grande, né? Que é aquela tradição da medicina egípcia, né? Então a carga que ele carrega, né? de inovação e de ruptura, né, com as práticas de até então, como o professor bem colocou, ele vai de um outro lado para uma área mística, né? E o interessante é que na época, né, uma época que não se tinha aquele conhecimento, né, profundo, né, como o colega falou, não dava para se aprofundar em relações que não existiam, mas ele consegue um grande grau de efetividade na clínica dele, ou seja, na prática dele, daí a fama dele, né? Então, assim, Paracelso foi grande, né, superior a Celso, né, o médico, né, de Roma, mas ele foi grande principalmente pelas curas dele, que atraíram um grande número de discípulos, né? E aí, associado a Gutenberg, né, criando a prensa e a divulgação do conhecimento, da episteme, que veio a fama dele. Então, a gente pode discordar de métodos dele, pode concordar, mas o fato é que ele, na época, né, foi um grande curador, por assim dizer, né? Muito legal, muito legal. Que bom que... Vou parar de chamar de senhor, vou chamar de você. Que bom que você gostou, assim. Sim, você já tinha dado essa liberdade já, né? Eu vou chamar de você. Eu prefiro. Beleza, mas é respeito. Que bom que você gostou, porque eu reafirmo, está sendo um desafio para mim lecionar a história da medicina, mas eu estou adorando. Com certeza repetiremos essa experiência em outros semestres, com turmas novas, possivelmente com novos temas. Acho interessantíssimo. Essa passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, isso demarca bem a modernidade, né? O espírito da modernidade. É aquilo que Nietzsche disse, repito, nós modernos matamos Deus e colocamos o homem no seu lugar. E alguns vão dizer, agora é preciso matar o homem. O Foucault, no final das Palavras e as Coisas, diz isso, né? O humanismo é uma invenção recente, que se encontra em vias de desaparecimento. É preciso fazer desaparecer o homem também. Na verdade, já até foi previsto pelo Hall 9000, da Uma Odisseia no Espaço, né? Lembra do filme? Sim. Ele matou o homem. Matou o homem, legal. E como a sequência das máquinas. Sim, o transhumanismo, pós-humanismo, inteligência artificial, esse é um grande debate para se pensar os limites do humano, né? E passa pela ciência, é um debate de ciência. E aí visitar as ficções científicas é interessante também, muito interessante, né? Como experiência de pensamento. Agora, alguns pontos que o professor trouxe são muito importantes, essa relação com a magia, com a mística, isso acontecia ali nos bastidores da modernidade. Apesar da ruptura institucional com a igreja, a mística é um elemento fundamental ali, fundamental. A questão da astrologia, né?
nossa, os modernos tinham uma relação com a astrologia, não só Paracelso, mas os modernos de modo geral. Eu cheguei a curiosidade, né, abrindo parênteses para fugir do campo epistêmico da ciência, abrindo parênteses. Eu fiz um curso de astrologia um tempo atrás, um curso básico. Interessante como eles trabalham com essa questão dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar, e as signos dos 4 elementos, né? Um cardinal, um mutável, um fixo. Se a gente for ver, a origem disso é Hipócrates lá também. A questão dos 4 elementos, dos temperamentos. Quer dizer, há relações possíveis, há relações transversais possíveis. Então não é uma invenção do nada também. Tem um lastro histórico. A astronomia é uma ciência, a astrologia não. Mas mesmo na astrologia é um lastro ali interessante. Interessantíssimo, né? O professor falou que impactou, foi um grande curador, né? Legal, bom saber disso. O Paracelso foi um grande curador. Eu me lembrei aqui, enquanto ouvi o André, eu me lembrei de um poema do Alberto Caeiro, né? Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que é a metafísica o bastante em não pensar em nada. Esse texto é lindíssimo, vocês têm que ler esse texto é lindíssimo. A metafísica o bastante em não pensar em nada. É belíssimo, né? Ele fala, se Deus, não creio em Deus, porque se Deus existisse, apareceria para dar bom dia, né? Ele se manifestaria, se apresentaria, falar, aqui estou, me vejam. Mas, por outro lado, se Deus for as árvores, o vento, o mar, então eu creio nele. E creio nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e toda uma missa. Belíssimo texto, belíssimo, né? Se Deus for isso, então eu creio nele a toda hora. Mas vejam o título, há metafísico bastante em não pensar em nada. Há uma rejeição do pensamento aí. Pensamento metafísico, teórico, e uma hipervalorização da experiência, né? Da experiência com a natureza, a realidade. Eu acho que isso reflete também um pouco o que está sendo discutido aqui no Renascimento. Essa ideia de há metafísico bastante em não pensar em nada, nessa experiência mais profunda. Enfim, há alguma mística na ciência também, né? Essa busca pela experiência, alguma mística na ciência. Fernando, você quer falar alguma coisa, né? Sim, na realidade, quando o professor estava comentando sobre Paracelso, né, e que ele foi discípulo de Hermes Trismegisto, né, o próprio Hermes Trismegisto tem uma grande fama, né, apesar de místico, nessa questão da alquimia, né, que também tinha essa um negócio da longevidade, né, da vida. Os alquimistas tinham essa busca muito disciplinada para a saúde, para a vida eterna, né? Tinha não sei, eu já ouvi alguma história de que se sabia da capacidade do alquimista pela idade, né? Os alquimistas tem essa lenda, né, de que viviam muitos anos, 100 e tantos anos, enfim. E aí depois, né, o professor Alan trouxe a questão da astrologia, que também é um tema que me agrada, e aí trazendo essa experiência também teve uma vez tido a oportunidade de pedir para um astrólogo ler o meu mapa. Ele é um cara que estuda astrologia clássica, e quando eu comentei com ele que estava cursando medicina, ele falou de um estudo, né, um ramo da astrologia clássica que era considerado a astrologia médica, né? Então, acho que essa associação entre os elementos também tem muito a ver com isso, assim. Eu acho muito interessante, né? E aí, só uma coisa bem en passant, né? Isso é uma coisa que é muito ainda pouco estudada, muito polêmica, que não é conversado nos meios acadêmicos tradicionais, né? Mas desde o século passado, né? Com o progresso da engenharia quântica, né? Existem algumas coisas assim que estão começando a pegar corpo, né? Principalmente depois da teoria do caos. Tem até um filme, bem, eu sou péssimo para nome,
Mas, assim, tudo está interconectado, tudo estaria interconectado, não somente, né, do ponto de vista místico, né, repito, místico é o conhecimento que não se tem ainda, né, mas na engenharia quântica tudo está interconectado, né, então, assim, uma ação que você tome do outro lado do planeta, ela pode ter um efeito cascata, uma repercussão que vai chegar, né, num ponto diametralmente oposto, né? Nós sofremos ações físicas, né, de astros distantes, né? Então, o Sol, quando tem as explosões, né, nucleares, né, nós temos o efeito físico disso, né, em aparelhos eletrônicos, né? Isso já é previsto, já é quantificado, né? Então, assim, eu acho que é muita arrogância da gente, né? Querer, olha, isso funciona, aquilo não funciona, né? Acho que talvez, né, a gente tiver a mente aberta, né? Eu não digo assim, a gente cair para aquele lado, né, sem embasamento científico, sem crítica, mas talvez ficar com a mente aberta, né? O Paracelso também foi um grande filósofo, né, amador, né? Ele personifica a pedra filosofal, né? A busca pela pedra filosofal, né? Que tem muitas interpretações, né? Entre aspas, seria transformar, né, materiais menos nobres, né, em materiais mais nobres, mas, né, se você for ver do ponto de vista filosófico, dá para dar uma esticada aí, né, mas aí é a área do professor Alain, né, mas é um tema que me agrada muito, né, e o Hermes Trismegisto, né, ele, né, teve uma grande, talvez nem participação, mas talvez fosse o grande fundador da alquimia, né? É que a gente carece de registros históricos, né, para a gente comprovar aquilo, né? Mas muitos registros anedotários de outros autores citando a figura. Legal, legal. O Fernando comentou sobre o filme, né? O nome do filme que não veio na memória. Ele comentou Quem Somos Nós. Será que era esse o filme? Ele comentou no chat. Tá. Ele comentou. De todo modo, fica aí a indicação. Fica aí o registro. Eu consumo tantos livros e filmes que eu confundo os nomes e eu lembro de cenas, mas eu não consigo às vezes lembrar das coisas. Eu sei como é que é. Sei como é que é. Legal. De todo modo, fica o registro aí, né? Quem somos nós está em sintonia com o que estamos discutindo. Depois o Fernando comentou também. Outro que traz esse conceito é o livro e posterior filme O Ponto de Mutação, do Capra, né? Israel comentou, Interestelar também comenta algo sobre isso. Legal, outro registro aí. E Gabriela lá em cima falou, a pessoa é genial, meu favorito é Tabacaria, que é lindo mesmo, fantástico. Outro poema. Fernando, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você liberou o microfone, fica à vontade. Não, eu só queria deixar claro que esses filmes que eu citei, eles são relacionados a essa questão que o professor estava comentando sobre as coisas estarem mais interligadas e terem mais impacto umas com as outras, né? Tipo, um fenômeno que acontece, enfim, longe ou que a gente não consegue ainda evidenciar a relação entre os fatores, né? Sobre esse tópico que eu recomendei esses filmes. E eu imagino que o Israel tenha colocado sobre isso também do Interestelar, que também é um outro filme muito bom. Sim, foi essa a proposta mesmo, Fernando. Valeu. Legal, legal. Sobre a questão da física quântica, né? Bom, não sou especialista no tema, porque eu sei que ele é complexo mesmo, mas que o André trouxe. O Einstein citava muito um filósofo específico, que eu gosto, que é um pouco posterior ali a Descartes, Bacon, o Renascimento, que é o Spinoza. O Spinoza.
que trouxe a máxima, né? Deus sive nature, né? Deus, ou seja, a natureza, e unifica a Deus e a natureza, né? Então, ou seja, investigar a natureza, de algum modo, é investigar as coisas divinas, né? Coisas divinas. E aí ele vai dizer, existe uma única substância da realidade, que é a natureza ou Deus. Nossos corpos individuais, são apenas variações desse todo, modos de existência, variações, alguns com mais potencialidades e velocidades do que outros, né? No caso do humano, com a potência do raciocínio, e também do corpo, mobilidade e tudo mais, né? Mas, em última instância, é uma única substância, e há variações dessa substância. Einstein recupera isso, quando ele diz lá, tive um precursor, assim, não estou começando do zero. A questão da ruptura novamente, né? Não estou começando do zero, eu tive um precursor. Spinoza já falava de algo parecido. Então, interessante, Spinoza é muito interessante. Nietzsche também escreveu algo do tipo, tive um precursor, e esse precursor é Spinoza, Baruch de Spinoza, que é genial também, genial. Eu gostei muito, eu gosto muito desses debates. Vocês acharam válido? Vocês acharam válido, assim, deu para entender o raciocínio, o fio da meada? Sim. Legal, legal. Foi a Legal. minha primeira vez no debate, eu gostei bastante, viu? Muita coisa eu assimilei e eu gostei. Obrigado. Legal, legal, Arthur. Bacana ter você aqui entre nós. Bom, opa, acho que o Fernando quer falar novamente. Fica à vontade, Fernando. Se eu puder colocar em relação a isso, acho né, interessante que tipo a gente, né, vocês trazem esse contexto histórico, né, da história da medicina, e aí cabe a gente, né, a gente tá bem no intermédio entre o que a gente tá revendo e o que vai ser, né? Então, às vezes trazer essas especulações assim em relação ao conhecimento quântico e tudo mais, também acho que faz parte dessa construção histórica, né? Quem sabe daqui a alguns séculos, quando tiver uma matéria aí sobre história da medicina, não estudem essas discussões que a gente está tendo. Bacana, né? E eu acho legal, né, esse interesse, né? Porque a gente só tem como saber para onde a gente vai se a gente souber de onde viemos, né? Não somente enquanto pessoa, mas enquanto profissão, né? Enquanto a profissão médica, né? E resgatar a arte da cura, né? Quem somos nós, né, para deter a arte da cura? Mas lembrar um pouquinho que a missão principal é essa, né? Eu acho que é fundamental, né? Porque hoje em dia, muitas vezes, está desviado da arte da cura, né? É La Plata, né? É a mercantilização, né? É o aparecer na mídia, é ser adorado, né? Olha, eu detenho isso, eu preciso ser adorado, me adorem, mortais, né? E não é isso, né? Grandes exemplos aí de cura foram de pessoas extremamente humildes, né? Até para os católicos, né? O maior médico da religião católica foi o Jesus, né? Ele era extremamente humilde, né? Um exemplo de humildade, de amor ao próximo, né? E nas outras religiões e filosofias também, né? Então, o Buda, né, como fundador de muitos hospitais, né, o Maomé, né, como um grande curador, né, das pessoas e das almas, né? Então, acho bacana isso, esse interesse em resgatar a cura. A arte de curar, né? Essa expressão eu acho fantástica, a arte de curar. Eu bato sempre nessa tecla. Legal pensar Jesus como um médico, né? Interessante. Jesus, de fato, é uma figura enigmática, né? Eu tenho muito carinho por essa figura histórica, assim, Jesus Cristo. O problema é o fã-clube, né? O problema é o fã-clube que segue ele, mas ele é fantástico, a figura de Jesus Cristo é fantástica, é fantástica. Há alguns que se interrogam se ele foi um filósofo também, e agora o André traz essa provocação, Jesus médico, é possível pensar nisso, né? Legal, fica aí a provocação.
Fica a provocação. Eu tô com um livro aqui, eu quero aprofundar mais sobre isso. O Zelota. Eu tenho vontade de me aprofundar no estudo de Jesus histórico. Eu acho um grande tema. Um grande tema. Bacana, bacana. Muito obrigado, viu? Professor, pelas contribuições. Sempre ótimas. A Vitória fez um comentário ali. Legal. Sim, muito bacana a construção do que é e para o que é a medicina. Legal, é sempre importante relembrar isso, né? O que é a medicina, como ela se tornou, tal como a conhecemos hoje, e para que ela serve, né? Para que ela serve. A medicina é um grande esforço humano de construir saberes em prol da saúde, né? Contra as doenças. Eu estava lendo o livro do Roy Porter, acho que é Roy Porter o nome dele, um autor clássico em História da Medicina. E ele fala, a história da medicina é uma história de guerrilha da saúde contra a doença. Basicamente é isso. Eu me impactou isso, achei interessante. É sobre isso, essa conversa é sobre isso mesmo. É uma história de guerrilha, né? Pela saúde, pela vida, contra as doenças, né? É sintético, mas é potente essa definição. Tem um jornalista francês, eu não vou me recordar o nome para variar, mas ele escreveu uma crônica no Le Monde outro dia, muito interessante, né? Eu não vou lembrar dos detalhes, tal, mas assim, basicamente era, num futuro distópico, colocariam a proibição dos médicos usarem o título de doutor, né? E nessa proibição, já mais de 80% desistiu de ser médico, porque não conseguia se ver sem o título de doutor, né? Que é algo ridículo, né? Mas as pessoas se construírem como médicos sem se verem como doutores do conhecimento, né, que não o são, já colocaria boa parte fora da arte da cura, porque o objetivo não era a cura, era o título do doutor, né? Coisa que, né, a gente abomina, né? Mas só um devaneio. Legal. Alguém mais gostaria de colocar algum ponto? Comentário? Argumentar? Tainá fez um comentário. Deixa eu ler o comentário da Tainá, então. Mas se alguém quiser também participar, fiquem à vontade. Professor, o senhor acredita que a formação acadêmica, em especial a medicina, está formando indivíduos pensantes e críticos que serão capazes de implementar coisas novas, ou apenas indivíduos teóricos que seguirão protocolos e teorias sem acrescentar coisas novas, que quebrem um paradigma atual? Legal, uma baita provocação, uma baita provocação. André, já que você é médico, quer responder para a Tainá essa questão? Olha, aí eu vou entre o que eu acho, por algumas coisas que eu vejo, né, e o meu desejo, né? O que eu acho é assim, o processo educacional ele evoluiu muito, né? Evoluiu para melhor, né? Então, hoje em dia, o conhecimento ele está mais bem estabelecido, as técnicas didático-pedagógicas mais avançadas, né? Mas, né, nothing comes out of thin air, né? Então, ao mesmo tempo que a gente caminha para isso, né, está diminuindo um pouquinho a resiliência dos alunos. Uma percepção minha, né? Então, na minha época, a gente era muito agredido, né, entre aspas, pelo sistema educacional em todas as etapas, na parte de formação, no internato, na residência, a gente sofria um processo que embrutecia, né? É bom para algumas situações, mas péssimo para o contato no dia a dia, porque você fica mais bruto, mais frio, né? Então, é difícil responder isso, né? Porque a formação técnica, ela está melhor. Mas, quando você estiver no mundo lá fora, né, que ainda está lhe agredindo, né, eu tenho dúvidas quanto a essa resiliência, essa capacidade. Porque quanto menos resiliência você tem no dia a dia, mais você fica reativo, né? Então, assim,
Os pacientes procuram muitas vezes a gente numa situação desesperadora. Então, ele chega ansioso, ele chega agressivo, e se você for reativo a isso, né, você vai ser protocolar. Né? Então, você vai seguir a teoria, vai seguir o protocolo e vai esquecer o ser humano. Então, nesse sentido, você não vai romper paradigmas, você vai emular comportamentos e ser reativo. Então, olha, esse indivíduo está me agredindo, ele está me agredindo, eu vou fazer o que o papel está dizendo. Olha, o senhor tem pressão alta, o senhor vai tomar o captopril, o senhor vai tomar o losartan, tal, pronto, e vai esquecer o resto, né? Então, assim, não sei, né, te responder, mas é uma preocupação que eu tenho, né? Embora, porque a vida, né, são paradoxos, né? Então, antigamente, a gente não tinha o eixo de humanidades, né, na faculdade de medicina, era ínfimo, né? Era uma coisa, assim, muito pequenininha, tal, era menosprezada, até hoje né? Não estou fazendo uma crítica, tá? Honestamente, eu acho que a gente tem que ter em mente, assim, o ambiente aqui é um ambiente protegido, um ambiente de nível superior, da educação superior, para discussão, mas não é uma crítica mesmo, tá? Mas, assim, entre o curso de Humanidades, né, que é esse curso de História da Medicina, e o curso de Eletro, a maioria prefere o curso de Eletro. Por quê? O eletro é mais importante? Não, não é. Mas é uma cultura anterior a gente, é uma cultura anterior a nós. E eu não repudio isso, não acho errado. Entendeu? Eu acho que há tempo para tudo na vida. Mas só para exemplificar no que eu estou falando. Então, é difícil te responder, Tainá, né? Eu acho que eu não detenho esse conhecimento, só detenho uma visão do que eu já vi no passado e o que a gente prospecta para o futuro. Pode ser que eu esteja redondamente enganado, né? Talvez esse processo de resiliência, por vocês chegarem numa fase mais madura na faculdade, ele esteja mais aprimorado, não sei, né? Eu posso dizer por mim, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então, eu saí do segundo grau direto para a faculdade, né? E para mim foi um processo brutal, né? Aos 17 anos, morando fora, num ambiente estranho, pessoas diferentes de todo lugar do Brasil. E foi bom, né? O processo de resiliência foi em outros aspectos, né? Paradoxos. Muito legal, muito legal. Bom, eu não passei por essa formação médica, né? Então, o meu olhar é um olhar externo. A formação médica, de algum modo, me é um processo alheio, né? Do qual eu consigo olhar em perspectiva. Mas, assim, acho que a medicina tem uma potência que é justamente esse entre-lugar. Ela está entre lugares, né? Então, ela tem uma carga biológica ali muito forte, mas lida com seres humanos. Então, tem essa carga de humanidades que o André enfatizou. Eu sempre lembro, né? Mas nem preciso lembrar, é uma obviedade. Vocês vão receber humanos lá no consultório. Humanos com expectativas com relação à saúde, com frustrações em relação à doença, com angústias. Enfim, é claro que vocês vão fazer uma abordagem técnica, né? Um diagnóstico, uma abordagem técnica, mas é preciso ter esse trato humano, né? Lidar com o ser humano. E esse entre-lugar da medicina, se estuda muito biologia e as suas implicações, claro, mas também as humanidades, me parece um lugar interessante, esse ponto de conexão, né? Esse ponto de passagem. Mas, assim, eu percebo, né, que nem... eu acho que até falta humanidades na formação médica, eu acho. O professor, para quem é do primeiro termo, não conhece o professor André como professor, né? O professor André é nosso professor do curso de medicina da UniOeste. Ele dá uma disciplina que aparece lá no 5º termo, que se chama Ética e Bioética. A minha se chama Ética, Política e Sociedade. A gente trabalha mais com políticas públicas envolvendo a saúde, né? Pensar a medicina como um fenômeno social. E parece que o professor André é bom. Aí ele pode até comentar, se quiser falar alguma coisa sobre isso. Mas parece que lida mais com os desafios clínicos, condutas médicas, documentos médicos, enfim, né? Os desafios da medicina e tal. Mas, assim, eu acho que poderia ter mais disciplinas, assim, em mais semestres, eu acho. Tem no primeiro semestre, tem no 5º, mas tem um vácuo aí.
Que nem o pessoal do quinto termo, já perdi o contato com eles, assim. A não ser por essas atividades extracurriculares, eu perdi o contato com eles. Eu sinto falta, eu sinto saudade do pessoal. Sinto saudade de conversar com o Fernando, com a Vitória, com o Arthur. Sinto falta de dialogar com o pessoal. Da Lai está presente, Nayara. É complicado. Mas, professor André, você quer falar? Eu vi que você liberou o microfone. Eu acho que assim, é um grande avanço já ter um maior ganho, né, de humanidades, né, mas a gente pode avançar muito mais, né? Então, poderia haver um eixo de humanidades que fizesse um horizontal, né, durante o curso, e com, né, por exemplo, o professor Alain participando, né, da bioética, né, que eu acho que teria muito a acrescentar. A gente poderia fundir a ética junto com a ética médica, eu poderia participar. Nós temos outros colegas que têm uma visão muito boa, né, o professor Everton, eu acho que ele tem uma visão muito bacana da saúde coletiva, que ele poderia colaborar também no coisa. Eu acho que falta uma integração ainda, mas que é possível, plenamente possível. Eu, pelo menos, eu percebo uma receptividade por parte da direção nesse sentido. Eu acho que nós temos um ambiente fértil, né, para que possa ocorrer no futuro, né? Talvez diminuir cargas absolutas, né, de disciplinas e aumentar a carga no eixo, né, fazendo um horizontal no curso todo, né? Eu acho que é bem interessante. Então, eu acabei fazendo essa pergunta porque durante a faculdade eu entro num conflito muito grande, porque eu estou me deparando com uma carga teórica muito grande e falta tempo, eu acho, para essa questão mesmo da humanidade. E é o que os professores sempre falam, você vai lidar com pessoas, então do que adianta você saber o ABCD inteiro e na hora ali você não conseguir aplicar, sabe? Você não conseguir fazer com que toda essa informação que você tem chegue, né, toque esse indivíduo. Porque acaba sendo, né, qual é o nome? Acaba não ocorrendo nada se você não consegue atingir aquela pessoa. Então é um conflito bem grande aí que eu acho que eu acabei vendo com essa faculdade, porque você perde muito o seu tempo, claro, com coisas extremamente importantes para a formação médica, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, o que adianta saber tanto e não saber atingir o outro, né, na consulta e em diversas outras situações. Eu acho muito bacana a fala da Tainá e revela um olhar humano, né, para isso, acho bacana. Assim, a parte teórica, né, eu acho que ela poderia, né, aí eu vou discordar de você, eu acho que ela talvez devesse até ser aumentada, né, mas essa integração com as humanidades, eu acho que é fundamental, né, eu concordo em gênero e grau, e se você priorizar só o conhecimento teórico sem a integração, né, com o objeto final, né, que é o paciente, né, vão ocorrer grandes desvios, né, como tem de vez em quando aí na mídia, né, aquele médico que foi condenado e julgado, então não é antiético falar, que tinha uma clínica de fertilização, que ocorreram abusos, né, o outro médico que não tinha formação adequada e praticava cirurgias que matou não sei quantas pessoas, e por aí vai, né? Eu acho que a fala da Tainá é muito importante, muito correta, né? Tem uma visão boa. Legal, parabéns. Professor, eu até, né, o senhor pegou pontos, assim, mais, acho que chocantes, assim, nessas situações mais singulares. O que eu penso mais é mesmo na atenção básica, assim, né, porque você vê muito que, tipo, a atenção básica seria, né, se tivéssemos uma boa atenção básica, seria a base, assim, né, para você poder melhorar a saúde da população. E você não conseguir atingir o paciente nessas questões, na USAFA, né, a gente acompanhou várias consultas e a médica relatava, ó, a terceira vez que esse paciente vem, eu já dei as condutas, né, ele retorna e tá sempre a mesma coisa, então o que eu sinto muito é que a gente não consegue atingir na prática os indivíduos, e aí acaba sendo um pouco, não sei, sabe, todo esse conteúdo teórico se a gente não consegue botar em prática, né, de forma alguma tirando a importância, né, da teoria, porque não tem nem como, mas acho que poderia mesmo acrescentar essa carga, né,
de como a gente lidar, né? Matérias que nos ajudassem em relação a isso. Porque senão acaba não adiantando de nada. É até, né, um dos pontos, né, é um programa que eu acho muito bacana, né, é aquele programa da medicina da família, que ele nasceu com um propósito muito legal, mas que infelizmente com o passar do tempo já não funciona mais adequadamente, mas você poder ficar mais tempo com o paciente, visitar a moradia dele, conhecer mais os hábitos, né, é muito produtivo, né, para a comunidade, para o paciente, para o médico, né, é uma relação espetacular. Perfeito. Muito bom, muito bom. O Eduardo tinha levantado a mão, mas aí eu vi que ele saiu da reunião. Uma pena, assim. Vamos ver se ele volta. Ah, tá aí, tá aí. Ô, legal, Eduardo, que bom que você tá aí. Depois a Rayane também. Pode falar, fica à vontade. Não é, professor, é que eu estava pelo celular, aí acabei vindo pelo computador aqui, acho que foi um problema de conexão. Poxa, professor, que pena, não sabia que a gente só teria depois no quinto termo. Infelizmente, a gente tem uma perda muito grande, né, porque a gente tem uma perda de construção de raciocínio, né, e até isso que a nossa colega Tainá disse, eu concordo, mesmo sem estar tão próximo com a realidade de hoje, porque se a gente não conseguir falar com o paciente, a gente não consegue praticar a saúde na sua integralidade, né? Então, lógico que ela disse que a teoria é importante, e é mesmo, né? Mas a gente não consegue resolver o problema que a gente tem que enfrentar, né? Então, talvez se a universidade colocasse optativas, né, eletivas, enfim, algo nesse sentido, acho que ajudaria as pessoas a se aproximarem da área humana, né? E ter um pouco mais de contato com a saúde, né, com a forma de se comunicar, com a forma de se pensar e com a forma de entender as diferentes realidades, né, até porque cada indivíduo tem sua peculiaridade. Sim, sim, legal, legal, Eduardo. Eu sinto esse suporte da coordenação, dos coordenadores, né, o pedagógico, administrativo. A maior incentivadora desse evento aqui, de hoje, História da Medicina, foi a doutora Érica. Se ela não me pressionasse para fazer, talvez a gente nem estivéssemos aqui hoje. Ela colocou o dedo na ferida e falou, não, vamos fazer, é importante, eu acho bonito, os alunos precisam ter contato com isso. Foi ela que me estimulou, assim, também a organizar, né. A princípio faria junto com o professor Felipe, que era o médico psiquiatra da ocasião, mas ele acabou saindo da instituição, né. Aí eu fui buscar novos parceiros, encontrei o André, um grande parceiro nesse projeto. O novo médico psiquiatra também está envolvido, que é o Rondinelli, é meu colega, eu já o conhecia antes da UNOeste. Então, eu acho que sim, nós vamos poder fazer isso. Disciplinas optativas, atividades de extensão, eu estou muito empenhado nisso. E contando com esses meus parceiros aí. E vamos produzir sim, vamos produzir coisas. Eu acho que a Rayane quer falar também, quer participar. Fica à vontade, Rayane. Eu vou ser breve, porque já passou um pouco do tempo, acho que o pessoal já quer sair. Sobre o que a Tainá, o que o professor também falou, o Daudi, eu acho que a humanidade, a integração das matérias de humanidade na medicina não só servem para aumentar essa nossa visão, né, sobre o paciente, entender ele na sua integralidade, como auxilia a gente na aplicação da técnica. Então, eu não sei, eu acho que às vezes eu sou muito rígida com a técnica, eu acho que eu sou uma pessoa que preza muito por isso, mas eu também vejo que, por eu saber que ali tem uma pessoa e que aquela pessoa faz parte de um mundo e de uma família e que eu preciso entendê-la, eu faço o melhor de mim para aplicar minha técnica e me empenho o máximo possível nas outras matérias, sei lá, como as matérias básicas, que são tipo anatomia, sabe? Eu acho que o papel das humanidades hoje, das matérias humanas, na medicina, não é mais conseguir dar um olhar mais plural para o médico, porque eu acho que as novas gerações de médicos, né, na sua grande maioria, já têm essa visão de mundo, porque passaram por transformações rígidas
ao longo de um período, que foi esse período, sei lá, dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 2000. Eu acho que o que falta mesmo é essa matéria como ressignificante da técnica, sabe? Então, a humanidade, ela vai trazer uma importância para isso, tipo, não adianta também eu só olhar para aquele paciente e entendê-lo, eu preciso ter a consciência que a minha humanidade precisa ser um norteador para eu procurar novas formas, seja ela de estudos ou sei lá. Achei muito legal o que você trouxe sobre a técnica. De fato, é uma ferramenta importante e que não podemos abrir mão disso, né? A questão da técnica. Muito bom o que você disse, Rayane. Suas contribuições são sempre importantes. O problema é o tecnicismo, né? Essa aplicação de técnica sem reflexão, aí se esvazia o sentido da coisa, aí vira uma reprodução automática. A Tainá, num dos textos que ela colocou, ela falou sobre isso, né? Seguir os protocolos vazios, sem sentido, se perde o sentido originário, a razão de ser, né? O tecnicismo é o problema. E eu acho que nós temos que ter um olhar específico para isso. Nietzsche enfatizou isso, né? Heidegger bastante, o império da técnica, o tecnicismo, como isso anula as humanidades. Mas a técnica em si é um valor a ser preservado. No campo da saúde mental, eu digo mesmo assim, sobre os medicamentos, né, que se questiona muito isso. Qual é o estatuto dos medicamentos em saúde mental, perante essa medicalização da vida, né? Fala, não, o medicamento é uma conquista da ciência, assim, não podemos abrir mão disso, isso é ciência, né? O problema é o exagero que se faz disso, né? Mas temos que preservar isso. Então, muito legal o que você trouxe. Se o professor André quiser tabelar, inclusive, comentar alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Aí a gente conclui na sequência. Não, eu acho também que foi muito bacana e fico muito feliz que você tenha esse olhar. Mas, assim, infelizmente, não é uma realidade, não, viu? As novas gerações, elas... eu acho que o acesso à informação e a divulgação, né, ela está universal, né? Eu gostaria que fosse um fato, mas, infelizmente, o que eu observo, não somente, né, aqui na região, mas, né, onde eu fiquei mais tempo em atividade profissional, São Paulo, é uma coisa ainda que está muito longe das pessoas incorporarem no dia a dia, né? Eu acho que ainda não estamos no ponto de prescindir de discutir esses assuntos na graduação, né? Acho que as pessoas ainda são muito díspares, né? Porque a informação é muito presente, né? Mas a formação, né, a integralização desses conceitos, eu acho que ainda, infelizmente, acho que ainda não estão tão presentes como deveriam, né? Mas é objetivo para o futuro. Maravilha, maravilha. Bom, peço desculpas para vocês, extrapolamos um pouco o tempo, né? Para mim foi um prazer, pelo menos, ter extrapolado. Agradeço muito as contribuições do André, nosso professor, sempre abrilhantando as discussões. Muito legal poder contar com essa parceria. E a vocês, né, claro, que estão aqui nos ouvindo. E participando, não só ouvindo, participando. Então, bacana. Eu acho que podemos encerrar, né? Não é o fim do ciclo, teremos mais 2 encontros ainda, discutiremos muita coisa ainda, saúde mental com psiquiatria, a questão do vírus, né? Relação entre vírus e humanidade, e a conjuntura em que vivemos dá mais importância ainda para esse debate, né? Será com o professor André, no próximo sábado, sem ser amanhã. E muito obrigado a todos presentes, viu? Eu acho que é um número significativo, assim, de alunos que estão acompanhando esse debate, e eu tenho gostado muito. Então é isso, pessoal, eu termino por aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, professores. Bom final de semana. Tchau, professor. Obrigado, viu? Parabéns aí. Show.